Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos ao capítulo 12. Pegue o seu livro, pegue um bloquinho de anotações, uma caneta, um lápis, anote no livro mesmo, mas não deixe passar em branco, porque são tantos ensinamentos que você vai depois se arrepender de não ter anotado, porque você não vai se lembrar onde estava. E agora nós começamos uma parte do livro muito importante, porque eles vão estudar caso a caso os processos de semeadura e colheita, o que o indivíduo tinha antes e o que ele fez para manter a dívida, para piorar a dívida, para atenuar a dívida ou para livrar-se da dívida. São vários capítulos que vão falar sobre esse tema. E o primeiro deles é o capítulo 12, cujo título é Dívida Agravada. Então, pega o seu texto e acompanhe comigo a leitura. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam, com pressa, com evidente intuito de auxiliar, e você não deve se esquecer que eles estão lá no parlatório, lá fora daquele templo, aí o Silas, o dileto companheiro de Druso, desceu a escadaria do templo em nossa companhia e foi explicando. Aqui, olha, muitos companheiros de serviço se valem deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram a eles medicação e consolo, não somente os estimulando, os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Olha que coisa bonita. Eles vão ali, os que estão dentro da mansão, os que estão já um pouco melhores, e descem ao parlatório para ajudar os que estão lá em desespero, mas estão um desespero pacífico, pedindo ajuda. E ali eles prestam a sua cooperação espontânea, amorosa, fraterna, inclusive indo com eles fora da mansão, nos lugares onde eles estão, ou até descendo ao núcleo da terra, ao centro onde estão os encarnados, a crosta. Quando eu digo núcleo, não é o núcleo ferroso, ígneo, não, eu digo a crosta onde estão o centro das preocupações daqueles espíritos. Aí, André está contando, vamos lá. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos ruidosos que estavam ali. Agora, a nossa visão estava adaptada à sombra reinante. Então nós conseguimos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de semblante duro, que a miséria desfigurava, e homens de fisionomias torturadas pelo ódio, pela angústia. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar neles a idade, segundo aqueles critérios comuns da terra. O infortúnio deles os convertera em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de aparência exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressecadas garras, e quase todos possuíam o olhar enraivecido ou medroso, que revelava a dolorosa emanação da mente que desceu ao poço da loucura. Essa fulguração, é como se fosse um brilho opaco, uma coisa própria, que emana daquele que tem a mente preso ao poço da loucura. Preces comoventes se misturavam a clamores sinistros de revolta. E vendo, entristecidos, a multidão em movimentos rudes, diante das portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda essa turba ao templo hospitaleiro, aquele templo, e eles estavam antes, onde estavam orando.
que estava naquele momento quase deserto, estava quase vazio. Silas, porém, indicando a entrada do edifício que nós tínhamos acabado de deixar, o templo, fixou aquela portaria, aquele pórtico de entrada radiante, que da forte penumbra onde nós estávamos agora, mais se nos parecia um túnel aberto para a luz. E ele disse: olha, de verdade, vocês se referem a uma medida que nós também desejamos. Entretanto, apenas ingressam naquele recinto sagrado aqueles que eles possam suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos, sentimentos ferozes, animalescos, que petições comoventes mal escondem. Eles falam com emoção, mas os seus sentimentos são sentimentos ruins. E, com semelhantes disposições, eles não conseguem resistir ao impacto daquela claridade que domina, que está dosada em fotônios específicos. Fotônios. O fotônio é um quantum de energia luminosa que a ciência ou a física da luz já explica. Mas aquele ambiente do templo, onde estão os nichos, aquela cruz, possui uma quantidade específica de energia luminosa dosada por um alto teor eletromagnético, que é indispensável à garantia do equilíbrio da nossa casa. E então os espíritos que estão lá fora não conseguem entrar, estão bloqueados pela irradiação da luz. Continua o Silas a explicar. Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca que eles anseiam pelas vantagens da prece, lá dentro, na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam aviltar, tripudiar, dançar de maneira cínica sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto da ironia e da blasfêmia, que é o que eles ainda possuem. Para que eles não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, nossos orientadores recomendam que a luz que existe lá permaneça graduada, estabelecida, fixada em um teor que se manifeste contra os distúrbios e prejuízos que seriam facilmente evitáveis. Por isso que eles não podem entrar, porque eles sentem um impacto eletrônico, um impacto magnético que os incomoda. Ficam lá fora gritando que me ajude, deixa eu rezar. Mas se entrassem, não estariam respeitando o ambiente, porque eles não são sinceros. Hilário, então, espantado, perguntou: isso quer dizer, seu Silas, que somente a sincera compunção, o sincero arrependimento da alma é que vai estar em sintonia com as forças eletromagnéticas que imperam no recinto? E o Silas confirmou: isso mesmo, Hilário, exatamente assim é. Nossa instituição permanece de braços abertos à provocação e ao sofrimento, ou melhor, à provação e ao sofrimento. Mas não está de braços abertos à rebeldia e ao desespero. De outra maneira, se fosse diferente, nós estaríamos condenando ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que ela se encontra. Nesse ponto da conversa, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos que imploravam socorro. Silas os olhava compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher. Eles estavam caminhando, os braços se estendiam pedindo ajuda, mas o Silas não fazia nada. Até que uma mulher, exclamando ansiosa, se meteu na frente do caminho e disse:
Assistente Silas! Assistente Silas! O Silas, nosso amigo, identificou a mulher, porque, parando de imediato, estendeu-lhe a mão amiga, murmurando: Luísa, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? E nos dois estavam estampadas a curiosidade e a aflição. O Silas curioso e a Luísa aflita. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: Socorro! Socorro! Minha filha, minha pobre Marina desanima, esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para tirá-la do suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. E então os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. E o nosso orientador, que estava tomando conta da nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, disse: Fala, conta o que está acontecendo. Luísa, a infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: Assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas eu sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas, então, aconselhou Luísa a voltar ao lar terreno, como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que deveríamos atender. Ou seja, olha só, Luísa não tinha condições de ir com eles. Luísa tinha que ir por sua conta. Porém, Silas, André e Hilário poderiam ir imediatamente ao lar, coisa que Luísa não ia conseguir fazer, pelo estágio evolutivo ainda precário. Aí, enquanto eles estavam indo no caminho, Silas lhes disse ao André e ao Hilário: Essa aí trata-se de uma companheira da mansão, a Marina, não é? Reencarnada há quase 30 anos, sob os cuidados da nossa casa. Nós vamos lhe prestar o auxílio necessário, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Débito agravado era o título do capítulo. Vamos ver o que acontece. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou, falou a ele: É impressionante observar, seu Silas, o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nestes lugares. Preocupado como se achava, porém, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que não lhe chegou aos lábios e disse: É grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes, sem os doces afetos que elas aconchegam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Porém, não tivemos mais tempo para ouvir qualquer outra explicação. Atingíramos no plano físico a pequena moradia constituída de 3 peças simples, 3 cômodos simples e estreitos. O relógio acusava alguns minutos depois da meia-noite. Acompanhando Silas, cuja presença ali como um espírito elevado afastou, deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, nós ingressamos num quarto humilde. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos chorava inquieta. Podia-se ver nela os olhos arregalados, esgazeados e inconscientes, o sinal daqueles que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos,
beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia daqueles que se despedem para sempre. Logo após, em um movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava uma bebida cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse com voz segura: como você pode pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Disse o espírito amigo ao seu ouvido. A infeliz não escutou a pergunta com os tímpanos da carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça como uma rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e de bondade. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito o coração materno havia pedido socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e deitou-se no leito em prece. E aí eles ouvem a oração. Diz Marina: Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou ela em voz alta, compadece-te de mim e me perdoa o fracasso. Não suporto mais. Sem a minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos. Estou doente, nossas contas me esmagam. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso, entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Silas administrava a Marina passes magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, no impulso sem pensar, batesse com força no copo fatal, no copo de veneno, que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada: ó Senhor, compadece-te de mim! Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha, a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada, da morte escolhida, da morte decidida, naquele instante, o copo que ela bateu sem querer, ela passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e de remorso. Atitude mental essa, que ainda mais lhe tornava acentuada a passividade e da qual se valeu o nosso assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico, a área do cérebro da Marina, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma o porquê estava entorpecida, aquele torpor que lhe invadia o campo nervoso, ela se deixou adormecer pesadamente, como se ela tivesse bebido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e nos falou bondoso: nós temos aqui, André e Hilário, um asfixiante problema de conta agravada. E olhando a jovem mãe, agora extenuada, continuou dizendo: Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, os dois aos quais ela devia. Ela era devedora. No século passado, ela se colocou entre ambos, quando eles haviam se casado recentemente, induzindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor
que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores, para que ambos pudessem se recompor no destino. E os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho de regeneração. Marina, que era a filha mais velha no lar da nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraterno carinho. Mas, quando moças já adultas, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do passado. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas que ela havia feito no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, Marina passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e, atraindo para o seu oculto objetivo o apoio de entidades caprichosas e doentes, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio de vampiros desencarnados, cuja companhia ela havia atraído, aliciado sem perceber. Ela tinha interesses negativos e as entidades também. Então, com a ajuda desses espíritos que também queriam as mesmas coisas, sem que elas os houvessem invocado, mas eles a encontraram porque eram afins, Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda a uma simpatia por Marina, observando que a nova afetividade, aquilo que ele sentia agora, crescia muito fortemente no seu íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar a expansão. Passados poucos meses, os dois se dedicavam a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença, considerando o cansaço no trabalho e as dificuldades na vida familiar. Todavia, faltando apenas 2 semanas para a realização do casamento, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge lhe expõe a chaga que o martiriza, que o fere o mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho. Não nega a Zilda, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser a sua companheira no lar. A noiva preterida, rejeitada, sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta. Sufoca aquilo que a mata por dentro, que a oprime, mas não se revolta. Porém, o que acontece? Introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que ela põe fim à existência física. Alucinada de dor, Zilda, desencarnada, foi recolhida por nossa irmã Luísa. Aqui era sua mãezinha, que já havia antes dela chegado ao mundo espiritual e admitida na mansão pelos seus méritos de mãe. A genitora desditosa, a genitora Luísa, infeliz, rogou
o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, uma vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha que foi desprezada, que foi humilhada, escarnecida. Embora esta última houvesse adquirido o grave débito do suicídio, aquilo que faz com que a pessoa tenha que sofrer muito. Em seu caso, porém, atenuado por uma alienação mental em que a moça se vira, sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sânzio, que nós conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. E logo após a decisão, providenciou para que Zilda fosse devolvida ao lar para ir receber os cuidados que merecia. Marina havia falhado na prova de renúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pela sentença da lei à sua convivência na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o casamento, receberam Zilda em delicado berço, como filhinha estremecida. Porém, desde os primeiros meses do rebento adorado, perceberam-lhe uma dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda-muda e mentalmente retardada, em consequência do trauma do perispírito que foi experimentado na morte pelo envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada nas dobras do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite a Nilda, a menina. Porém, quanto mais ela sofre, mais ampla ternura ela recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. Assim, a vida lhe escorria regularmente, apesar, é claro, de atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando, há meses, Jorge foi separado, foi levado, isolado para o leprosário, onde ele se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos agora, martelada igualmente pela tentação do suicídio. E assim, Silas silenciou. Ele vai deixar que as suas informações possam ecoar. E André diz que tanto eu quanto Hilário estávamos assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano. Contudo, guardava precioso ensinamento da justiça de Deus. O ser humano teria um drama estampado ali, às vezes até digno de filme. Porém, isto demonstrava um ensinamento precioso. Silas, então, voltando ao texto, acariciou a moça prostrada que estava ali agora adormecida no leito, aquela Marina que queria se matar, e disse: "O Senhor nos auxiliará para que ela se recupere e reanime." E nesse instante, a irmã Luísa, aquela que foi pedir ajuda lá no parlatório, ela entrou no recinto, entre deprimida e ansiosa.
inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o final, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada. E então presenciamos um quadro inesquecível. Em espírito, Marina ergueu-se sobre o corpo físico e olhou para nós com um olhar vago e inexpressivo. Silas, o nosso diretor, porém, como que a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes e, de repente, como um cego que volta a ver, a pobre criatura, Marina, viu a mãezinha que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se no colo da mãe, gritando de alegria: "Mãe, minha mãe, pois é você!" Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, como se o fizesse uma criança doente. E, mal reprimindo a emoção, tristemente lhe disse: "Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Vamos render graças a Deus por este minuto de entendimento." E apesar de aflita, beijando-a com ternura, Luísa continuou dizendo: "Minha filha, por que o desânimo quando a luta apenas começa? Você ignora que a dor é a nossa custódia, é a nossa protetora espiritual, a protetora celeste? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Alegra-te no combate que nos purifica, que nos acrisola, que nos depura, que nos salva para a obra de Deus. Não converta o amor em inferno para você mesma e não acredite que você consiga aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembre-se de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em salutar remédio para o resgate de nossas culpas. A doença de nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito, que está associado à experiência com eles na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. O que você fez do brio da mulher, do devotamento de mãe? Por acaso você esqueceu o culto da oração que o lar te ensinou? Você se enganou assim tanto para abraçar a covardia como uma glória moral? Ainda é tempo, Marina. Levante-se, desperte, lute e viva. Viva para recuperar a dignidade feminina que você manchou com a nódoa da traição. Relembre-se da irmãzinha que partiu acabrunhada, humilhada ao peso do fardo de aflição que você lhe impôs e pague em dedicação, em desvelo, em sacrifício, ao pé da filhinha doente, pague a conta que você deve à eterna justiça. Humilhe-se e resgate a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico vai te restituir a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequenina doente ao porto da necessária restauração. Não pense, Marina, que você está sozinha nas longas e solitárias noites em que você divide entre a vigília e a desolação. Nós estamos comungando os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações de mãe que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora muitas vezes lhes ocasionem longos dias de angústia? Tenha compaixão de mim, Marina, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que eu te amo.
tenha compaixão de mim. Luísa se calou, porque soluços incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, beijava-lhe as mãos, clamando em súplica: mãezinha, mãe querida, me perdoa, me perdoa. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos ideia dos calvários maternos que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acariciando a fronte da pequenina, encharcada de suor, implorou humilde: minha filha, não procure a porta falsa da deserção, da fuga. Viva para a tua filhinha, como permite o Senhor que eu possa continuar a viver por você. Viva para ela. A moça, renovada, curvou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi ela repentinamente atraída pelo corpo de carne, como o pequeno grão de ferro é atraído pelo ímã. E nós a vimos acordar em pranto abundante, bradando inconsciente: minha filha, minha filha! O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e disse: louvado seja Deus! Nossa Marina ressurge transformada. Nós nos afastamos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões púrpuros, vermelhos do nascer do sol. E de alma embriagada de reconhecimento e esperança, eu meditei, diz André, na infinita bondade de Deus, que faz raiar depois de cada noite a bênção de um novo dia. Você imagina se ela já estava sofrendo por um débito que ela mesma agravou? Como ela não teria agravado ainda mais esse débito se ela tirasse a própria vida pelo suicídio? E graças ao amor divino, que não vê senão a oportunidade de reerguer e não de julgar, lá estava a mãezinha suplicando, lá estava Silas que foi atender, lá estavam os espíritos André e Hilário aprendendo e nos contando para que nós entendêssemos como fazer para não piorar as dores que nós já temos que enfrentar. Nossa existência na Terra é um caudal de experiências que deve ser o que nos leve ao oceano da evolução. E assim, compreendendo que aquilo que pareça difícil, na verdade, é a lição que nós precisamos, paremos de piorá-la. Às vezes o desemprego surge no seu caminho e você pensa, está tão difícil, todo mundo está se dando bem, roubando o outro, eu também vou roubar porque eu tenho que dar comida para os meus filhos. Não faça isto. Não abdique dos seus valores. Peça esmola, vai pedir em qualquer instituição uma cesta de alimento, mas não violente o seu semelhante tomando o que não te pertence, de maneira direta ou de maneira indireta. Que os outros sejam maus, que sejam eles os ladrões, isso é problema deles, eles terão que prestar contas. Porque você viu, Marina já tinha se metido no afeto daquele casal, tinha estragado na vida passada a alegria deles. Todos eles sofreram muito depois que desencarnaram. Combinaram de voltar. Que Marina iria ajudá-los a recuperar o amor que ela havia estragado. Ela nasce no mesmo lar que a sua antagonista, aquela moça, que era a sua irmã mais nova, a quem ela deve cuidados, porque ela é a mais velha. E quando Jorge e Zilda se reencontram, os mesmos do passado, e se apaixonam porque tinham aquele amor verdadeiro, eis que Marina,
que havia se comprometido a respeitar e ajudar Zilda a contrair matrimônio, criar sua família, eis que Marina volta à paixão. Quer o homem da sua irmã, quer ser ela feliz. Deveria aprender a renunciar. Já era algoz do casal, mas a paixão, o desejo, o sonho, a disputa entre mulheres ou entre homens faz com que ela envolva o homem nas teias da sua sedução, ajudada pelas entidades vampirizadoras que também se servem das fraquezas, das fragilidades, da sexualidade, da emotividade que todas as pessoas possuem para induzi-las a uma coisa que é fantasiosa, é mais agradável porque é oculta. E então iniciam-se as intimidades entre a irmã mais velha e o noivo, que vai terminar no quê? Na frustração do casamento, no suicídio da irmã mais nova. E que depois vai voltar como filha do casal. Puxa, que débito, não? Piorado. A filha nasce agora com todos os problemas físicos de ter estragado o corpo físico que não lhe pertencia. Surda, muda e com deficiência mental. Não consegue viver adequadamente, mas tem que ser cuidada por aqueles que deram causa a esse estado. O marido, agora com o diagnóstico da lepra, tem que ficar no leprosário por um tempo. E ela tem que tomar conta de todos, cuidando da menina que não ouve, não fala e não entende. E do marido que está longe, tendo que trabalhar para isto. E o que ela pensa em fazer? Criar fé, pedir a Deus ajuda, lutar para vencer. Ela pensa em se matar, fugir, de novo fazendo o quê? O pior para ela. Já imaginou se ela tivesse conseguido? Já não era fácil a vida que ela levava. Já imaginou se ela tivesse bebido o veneno? O que ia ser dela depois? Puxa vida. O amparo do amor sempre reergue. E você vê Luísa falando a Deus, pedindo a Silas e falando à filha. Não faça isso, recupere-se. A dificuldade é a nossa grande guarda-costas divina para nosso reerguer. Agora, você vai pagar a dívida que você contraiu com a própria Zilda, na filhinha Nilda que está nessa condição, porque você se meteu no caminho. Não fuja, tenha coragem, enfrente uma vez na vida o seu problema. Não furte, não traia, não faça maldades, não mate o seu adversário, não produza mal na vida dos outros com a desculpa de que você foi injustiçado. Aguente, porque você vai estar diminuindo dívidas e não aumentando débitos. Pense nisto, porque essa história se aplica em todas as áreas a nosso viver pessoal. No próximo capítulo, na semana que vem, nós vamos encontrar um débito que ficou parado, estacionado. Não subiu nem baixou. Mas vai lendo, não fique esperando eu não, porque você já vai aprender alguma coisa. Mas eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Anote tudo, faça isso entrar na nossa consciência. Vamos fazer isso fazer parte do nosso pensar, do nosso viver, porque vamos ser melhores depois. Um grande abraço e muita paz.